Olá, bom dia no nome de Jesus. Hoje eu quero falar com vocês algo interessante. Estamos no final do mês de outubro, onde muita gente tem comemorado uma festa de culto aos mortos, uma festa na qual nós, pelas tradições dos dias atuais, estamos considerando-a normal. Aqui na nossa casa, na rua da nossa casa, aqui na Holanda, quase todas as casas estavam decoradas com telhas de aranha, com velas, com imagens de pessoas mortas, com caixões e etc. Ou seja, um culto à morte, não um culto à vida, mas as pessoas dizem, isso é normal. Também hoje eu fui acordado por uma mensagem na qual uma pessoa muito querida me mandou a respeito de uma nova eminência, um novo risco de problemas com uma pandemia que está sendo programada num país aqui da Europa para que possa atingir todo mundo. E eu fiquei vendo tudo isso e o Senhor me levou a uma coisa e disse para mim, Renato, fale para os meus filhos não entristecerem o Espírito Santo de Deus. É isso aí. Então eu quero falar isso sobre você, sobre entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, a partir do momento que Jesus, que veio à Terra, e o Deus que se fez homem estava aqui conosco, ele deixou uma ordem antes de voltar aos céus, de ascender aos céus, que ele ia deixar morando conosco, habitando conosco, estando conosco, o Espírito Santo de Deus. E ele disse, olha, o Espírito Santo de Deus vai fazer na tua vida, como na minha vida, na vida de todos nós, vai fazer com que haja em nós a revelação de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo. Vai nos revelar a estrutura da visão de Deus. Porque muita gente hoje não conhece, não respeita, não entende a Deus, porque não tem o Espírito Santo agindo em sua vida. A outra coisa que Jesus disse é que o Espírito Santo ia nos guiar em toda a verdade, que ele ia nos convencer da justiça, do juízo e do pecado, que ele ia nos consolar, que ele ia nos fazer lembrar sempre da palavra de Deus, todas as vezes que nós estivéssemos em um momento difícil, o Espírito Santo iria nos lembrar disso. E ele disse também que o Espírito Santo ainda nos daria dons, que nos capacitam como pessoa, que nos capacitam como homens e mulheres de Deus, que nos capacitam como pais, como mães, ou seja, nos dá dons para poder viver a vida num patamar no que Ele quer que nós vivamos, ou seja, num patamar de governo, de governar as coisas, não ser governados por outros mundos e pelo mundo espiritual principalmente, e Ele nos faz dar frutos. Então o Espírito Santo, ele veio com toda essa carga de responsabilidade sobre as nossas vidas. E o que o Senhor está dizendo? Nesse momento conturbado, onde parece que as trevas vão se unir nesse mês de outubro, que vão fazer grandes coisas para que o mal venha ao mundo, o Espírito Santo de Deus está a pedir para que eu, nesse momento, fale para você o seguinte, não o entristeça, não o apague, não o ultraje e não resista ao seu poder. Ou seja, o que é entristecer o Espírito Santo? Entristecer o Espírito Santo é fazer com que o próprio Deus sinta tristeza ao nos ver tomando certas atitudes que não é aquilo que ele queria para nós, não é aquilo que ele tinha programado, não era o propósito que Deus tinha para nós como criação, como filhos amados. Ou seja, isso é entristecer. O Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo se entristecem com as nossas atitudes. Inclusive, têm ciúmes de nós. O Espírito Santo diz para que nós não o apaguemos. O que significa apagar? Quando você apaga, é que você desliga, você não precisa mais daquilo, você não quer mais o funcionamento daquilo. Então a Bíblia diz, não apague o Espírito Santo, ou seja, não desligue da sua vida o Espírito Santo, não faça o Espírito Santo sem utilidade na sua vida. A outra que ele fala, não ultraje. O que seria ultrajar? Ultrajar é menosprezar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Porque eu não preciso disso. Ultrajar é desconsiderar a função do Espírito Santo na minha e na sua vida. E não resistir ao poder do Espírito Santo é o seguinte, é não ser sensível à voz do Espírito Santo que fala conosco através da nossa intuição, que nos quer levar para os lados corretos.
dar essas características: justiça, juízo e pecado, revelação de Deus, dons, frutos, ensinar na verdade, entender o juízo, a justiça, o pecado. Ou seja, o Espírito Santo tem a função de nos fazer melhores pessoas. Então, ele foi deixado por Jesus. Mas quem pode destruir essa relação? A relação entre o Espírito Santo e nós só pode ser destruída pelo próprio Deus, que através de Jesus o deixou aqui para morar conosco. Mas você vai falar, Deus tem essa vontade, ele faz isso com os seus filhos. Eu tenho uma triste notícia para dar para vocês, mas a notícia eu vou dar como baseado naquilo que a palavra nos diz. No passado remoto, muito remoto, Deus, o que ele fez? Ele viu que o homem estava se tornando perverso, que ele só se inclinava para o mal. Será que isso acontece ainda hoje? Acontece. Mas naquele tempo, Deus viu e sabe o que ele fez? Ele se entristeceu, ele se arrependeu de ter feito o homem que só se voltava para o mal, só se voltava para as coisas ruins. E ele decidiu exterminar toda a raça humana, a não ser a família de Noé e aqueles animais. A partir daí, o mundo foi crescendo de novo e Deus, num passado remoto, já não tão remoto, Deus disse assim, puxa, agora essas pessoas vão entender que eles são os meus filhos, eles não vão me trair, eles vão me obedecer, eles vão entender que eu sou o provedor deles, que eu sou o salvador deles, que eu sou o consolador, que eu sou aquele que sustenta, e eu utilizo de bondade, compaixão, misericórdia para que essas pessoas, e elas vão entender agora, como novas criaturas, como filhos amados, que eles não vão me trair, eles vão me respeitar. O que aconteceu? De novo, o homem fez e virou as costas para Deus. Ao virar as costas para Deus, sabe o que Deus da primeira vez os exterminou todos? Dessa vez ele fez diferente. Ele falou, eu vou deixar esse povo ir. Eu vou deixar esse povo andar segundo o seu desejo, o seu coração, esse tão famoso livre-arbítrio, mas tem uma coisa, eu vou permitir que eles façam o que eles querem, mas eu vou tornar inimigo pessoal deles. Eu os vou levar para a Babilônia. E ali o Senhor levou o povo que ele havia criado, feito com todo amor, com todo carinho, querendo ser cheio de compaixão conosco, misericordioso, bondoso, mas esse povo que virou as costas falou, então vão para a Babilônia, vamos ver se lá vocês vão se arrepender. O povo ficou na Babilônia, depois andou pelo deserto, depois fez de tudo e o povo não se arrepende e continuamos hoje até a data de hoje, até o presente tempo, acontecendo as mesmas coisas. Por quê? Porque nós resolvemos, eu e você, nós resolvemos virar as costas para Deus. E quando eu viro as costas para Deus, eu estou entristecendo, apagando, ultrajando, resistindo ao poder do Espírito Santo de Deus. E Deus, no passado, extinguiu todo mundo, depois deixou andar nos seus próprios pecados e se tornou inimigo um ao outro, mas hoje Deus muda, porque Deus quer fazer com que eu e você entendamos isso e mudamos, ou seja, ele orientou-nos sobre o juízo que vai acontecer com aqueles que não se arrependem e deu maneiras da maneira com a qual nós devemos viver. Mas por que isso acontece? Acontece porque eu e você, às vezes, nós não concordamos com a maneira como Deus age nas nossas vidas ou na vida de algumas pessoas. Nós começamos a achar que Deus não deveria fazer daquela maneira com a qual ele fez. Quantas vezes você se revoltou com a forma de Deus agir ou da forma de Deus operar na sua vida ou na vida de alguma pessoa? Outra coisa que nos faz virar a costa para Deus é achar que é difícil seguir Jesus. Que Jesus falou, sejam meus imitadores. Eu ser imitador de Jesus? Tá louco. Jesus fala, sede perfeito porque o Pai é perfeito e eu quero que vocês sejam perfeitos. Ser perfeito nos faz com que nós, como pessoas, queremos virar as costas para Deus. O outro grande problema é achar que ser cristão é muito chato, é muito melhor eu estar no mundo, porque ninguém vai me condenar, eu estou no mundo, estou em festa. Mas Jesus disse que esse mundo está na mão de Satanás, mas nós achamos ainda que é melhor viver com o Satanás, como diz o ditado, comer o pão que o diabo amassou, do que estar presente e perto do Senhor Jesus.
O outro ponto que nos faz agir e virar as costas para Deus é encontrar líderes cristãos, sejam eles padres, pastores, influências, como eu estou tentando ser com você, que falam e usam a palavra de Deus, são negociantes da palavra de Deus e te desviam da verdadeira essência do arrependimento das más obras e de sermos novas criaturas, novas pessoas e de vivermos em paz com o Senhor e seguirmos uma vida de paz com Ele, porque quando estamos com Ele, vamos comer o melhor dessa vida, como Ele já nos falou na semana passada. Então, o que acontece? Diante de tudo isso, nós vamos deixando as coisas acontecer, vamos deixando de fazer as coisas e caímos na grande trampa, no grande armadilha de Satanás. Satanás chega e fala assim, negão, você quer sair de perto do Senhor Jesus? Então venha que eu vou te acolher. Satanás é o melhor pessoa para adotar aquelas pessoas que querem virar as costas para Deus. Satanás faz com que Jesus se entristeça. Jesus chorou quando viu Jerusalém derramada em todo o pecado. Jesus chorou porque viu que o pecado estava tomando conta do seu povo e ele não podia fazer nada. Ele via que aquelas pessoas estavam virando as costas para ele, por atitudes próprias, por raiva e até não gostarem das atitudes de Deus, como já falamos, e Satanás só ficou ali colocando dúvidas. Satanás lança dúvida, porque Satanás não pode estragar a minha relação e a sua relação com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Ele não toca naqueles que estão em Cristo, mas aqueles que não estão, ele vai colocar e encher de dúvida. Só que Jesus, naquela época, ele ficou muito bravo. Ele foi, chutou o balde, ele derrubou as mesas, fez chicote, expulsou todo mundo que estava fazendo do pecado uma festa. E nos chamou de hipócritas, nos chamou de ladrões. Mas ele disse assim, ok, eu vou deixar orientação para vocês de como vocês têm que fazer. O que você tem que fazer? Eu e você, para não entristecermos o Espírito Santo de Deus, não entristecermos a Deus, não deixarmos com que o Senhor Jesus chore, o Senhor Jesus chore por nossa vida, nós devemos nos vestir de novas mulheres, de novos homens e de novas mulheres e sermos novas criaturas. Aquele que tinha uma atitude errada vai passar a ser diferente. Nós vamos ser imitadores de Deus, como diz a palavra. Já que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que não participar das obras das trevas, não ter medo de Satanás, não cultuar a morte, não fazer cultos à morte, cultos a Satanás, e sim fazer cultos à vida. Porque quando nós estamos com Jesus, nós somos vida, o Senhor diz assim, desperta você que está dormindo, levanta entre os mortos que eu vou te fazer resplandecer. E nós ainda continuamos, por quê? Virando as costas para Deus, porque nós decidimos afastarmos do Espírito Santo de Deus. E o Senhor está deixando, mas Ele está avisando, vai vir o juízo. Mas se você quiser estar comigo, sempre você vai estar revestido da minha bondade, da minha justiça e da minha verdade. Ou seja, eu e você temos que querer no dia de hoje sermos e aprendermos pessoas que querem entender, estar cada vez mais perto do Senhor Jesus, para não deixar com que Satanás entre nas nossas vidas, para não deixar com que líderes religiosos afetem a nossa vida. E Jesus deu um aviso. Vocês estão vendo muitos sinais. Todo mundo, todo dia me perguntam, sinais, sinais, sinais. Quando Jesus deixou um aviso e falou, quando vocês virem esses sinais, levantem vossa cabeça. Ou seja, nós temos que levantar a cabeça e prestar atenção, porque ele diz, eu te peço para que não haja em você nenhum tipo de coração perverso e incrédulo. A perversão, se revoltar contra Deus, entristecer o Espírito Santo, ultrajá-lo, menosprezá-lo, não aceitar o seu senhorio, vai fazer com que você tenha um coração perverso e incrédulo. E a palavra diz, você será afastado do Deus vivo. Ele diz assim, ele espera que eu e você não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. O pecado quer me enganar, quer te enganar. Não aceite o pecado, não aceite isso que o mundo está jogando nas nossas vidas sobre tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje. Seja que outubro vai ser do demônio, que hoje é o dia do culto aos mortos. Acorde, não seja enganado pelo fruto do pecado. E o Senhor diz assim, se hoje você ouvir a minha voz,
Não endureça o teu coração e chegue perto do Espírito Santo de Deus. É o que Ele quer hoje de mim e de você. Que eu e você não entristeçamos o Espírito Santo, não o ultrajemos, não menosprezemos o seu poder e não resistamos à voz do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar, me abençoar e que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo e vivamos em obras vivas da luz. Deus te abençoe. Se gostou, dá um like. Nós vamos passar para frente para que mais pessoas entendam que entristecer o Espírito Santo é entristecer a Deus e vamos pagar por algo que nós não queremos e não devemos pagar. Não é isso que Deus quer. Ele quer que nós levantemos e nos resplandecemos junto com Ele. Deus te abençoe no nome de Jesus.